boa noite. No De Frente com a Notícia de hoje, eu trago ele que é notícia no mercado imobiliário, Alfredo de Castro, especialista em garantia de aluguel. Você que é inquilino ou proprietário não pode perder essa entrevista, você tem muito que aprender. Boa noite, Alfredo. Boa noite, Elia. Muito obrigada pela presença aqui de Frente com a Notícia. Obrigado a você pelo convite. Eu fico muito feliz em poder falar de um assunto que hoje está tão em evidência. Eu gostaria que você dissesse para mim, para quem está em casa, como que está o mercado imobiliário hoje? O mercado imobiliário está bem aquecido, Elia. Não só de venda, como a maioria das pessoas sabem disso, na verdade, mas o mercado de locação também está bem aquecido, muita procura. Já chega até a faltar imóveis no estoque das imobiliárias hoje. Então o mercado está realmente bem aquecido. Você que viaja o Brasil todo, conhece profundamente esse mercado, Curitiba especialmente, como que é o mercado imobiliário? Curitiba é o mercado, é chamado quase que um mercado modelo, sabe, para o setor de aluguel, mercado de locação especificamente falando. Eu tenho viajado bastante com o trabalho de consultoria que tenho feito. E aonde a gente vai, a gente ouve falar, as pessoas sabem que Curitiba está sempre na vanguarda, com soluções para aluguel, com medidas que efetivamente ajudam a fomentar esse mercado. Então, o mercado de Curitiba está bem aquecido também, não diferente dos grandes centros do Brasil. O brasileiro tem uma tendência a querer a casa própria. Isso verdade. Faz muito tempo. Hoje existe um projeto do governo que é Minha Casa Minha Vida. Verdade. E daí como que está a questão de aluguel? As pessoas estão comprando mais ou alugando mais? As pessoas estão comprando mais e estão alugando mais também. O que você falou é bem verdade. Quer dizer, todo mundo sabe que no Brasil tem aquele jargão de que quem casa quer casa, ou aluguel é jogar dinheiro fora. Então, as pessoas buscam sempre a casa própria em detrimento da locação, do aluguel do imóvel. Isso está mudando um pouco. 5 anos atrás, acho que talvez 15% das pessoas, das moradias eram utilizadas para locação. Hoje esse número já é de 20%. As pessoas estão alugando mais, estão vendo que a locação não é, como se pensa, um valor que você joga fora. Na verdade, o aluguel é uma alternativa econômica, tanto de famílias quanto de empresas, bastante útil, bastante rentável, que está aumentando cada vez mais. Esse 20% que você falou, no Brasil hoje, qual é o número exato de imóveis alugados? Você tem mais ou menos 10 milhões de imóveis alugados para mais ou menos 50 milhões de moradias ocupadas pelas famílias brasileiras. Então você tem 80% moram em imóveis próprios ou financiados, naqueles financiamentos longos que não acabam mais, e 20% moram de aluguel efetivamente. Esse número aumenta, como eu te disse. Muitas pessoas que têm, às vezes, tipo, casou, daí junta toda a renda do esposo, da esposa, às vezes até dos filhos, e quer comprar um imóvel. Outras pessoas têm o dinheiro e falam, compro ou não compro. Quem não quer comprar o imóvel está nessa dúvida. Pode pegar esse dinheiro e aplicar hoje, porque há alguns anos atrás tinha o dinheirinho na poupança, veio o governo Collor, naquela época, e pronto, pegou todo o dinheiro, a pessoa ficou sem dinheiro, sem imóvel, sem nada. Hoje em dia, se recebe uma herança ou tem um dinheiro ali, a pessoa pode optar por não comprar o imóvel também? Pode optar, já tem optado, muitas pessoas têm optado já por não residir em imóvel próprio. Isso acontece tanto no setor de locação residencial como principalmente comercial. Você veja, por exemplo, recentemente um grande banco, acho que pode falar o nome, o Bradesco, por exemplo, vendeu todas as agências deles no Brasil inteiro para se transformar em inquilino dessas agências. Quer dizer, por que razão? O dinheiro imobilizado, ainda mais para um banco cuja matéria-prima é o dinheiro, né, eles vivem de dinheiro, esse dinheiro imobilizado é prejuízo certamente para ele. Para ele é muito melhor ter esse dinheiro para trabalhar no mercado financeiro, no mercado dele, do que ficar com dinheiro imobilizado. E esse raciocínio serve para famílias também. É claro que não estou dizendo que comprar um imóvel é um mau negócio, não é isso. Mas eu digo assim, por exemplo, você imagina uma pessoa que queira hoje comprar um imóvel, tenha R$200 mil na mão e queira comprar um imóvel com este valor à vista. Não vou nem comparar com financiamento, que daí a comparação é muito ruim, mas à vista que seja. Nós sabemos que hoje o aluguel residencial está em torno de 0,5%, 0,6%. É isso mais ou menos que a pessoa paga de aluguel para ocupar o imóvel. Então você imagina que a pessoa com R$200 mil compra um imóvel à vista e vai morar nesse imóvel e fala, bom, graças a Deus eu não estou pagando aluguel para ninguém, não estou jogando dinheiro fora.
nesse momento a gente entende que ela está pagando aluguel para ela mesma. Por quê? Porque se ela pega esses mesmos 200 mil e aplica no mercado financeiro, ela pode ter, dependendo da aplicação que faça, até 1% de rendimento ao mês. Ou seja, 200 mil reais, ela teria 2 mil reais de rendimento, alugaria o próprio imóvel que ela quer comprar por R$1.000 e ainda sobraria R$1.000 para ela fazer outras coisas aí. Poderia pagar a prestação do carro, por exemplo. Por exemplo, pagar a prestação do carro. Quer dizer, aluguel não é de forma nenhuma jogar dinheiro fora. Agora, é claro, se a pessoa quiser comprar esse imóvel pensando em investimento, você sabe que tem áreas que especialistas sabem disso, que estão predestinadas a uma valorização a médio e longo prazo. É claro que ela pode comprar esse imóvel, porque esse imóvel vai render além do que esses índices que a gente falou no mercado financeiro aqui, por questão de valorização, enfim, bairros que estão crescendo, outras possibilidades que não efetivamente você esperar rendimento imediato de aluguel, que não é esse o benefício principal de quem compra hoje. Então, pelo que você está me falando, eu acredito que as pessoas hoje faltam um pouquinho de informação sobre a questão de aluguel, porque todo mundo acha, aluguel, eu vou ganhar muito dinheiro com aluguel. Quero comprar, vou me aposentar, quero comprar um outro imóvel sobradinho para viver de renda. Então, talvez não seria esse o caso, porque você tem outras alternativas hoje para poder aplicar o seu dinheiro. Você tem outras alternativas. As pessoas que constroem sobrados, por exemplo, elas certamente podem obter resultados financeiros importantes, mas não decorrentes exclusivamente do aluguel, e sim da valorização desse imóvel, como eu disse ainda há pouco, né? Quer dizer, o aluguel em si não vai remunerar suficientemente aquele investidor, porque, como eu disse, há aplicações financeiras que vão render mais do que o aluguel propriamente deve render, 0,5%, 0,6% do valor dele. Claro que com a valorização isso também aumenta, mas, enfim, não é mais como é, porque antigamente a gente vivia num cenário econômico, não muito tempo atrás, de muita instabilidade financeira. Havia muita inflação, às vezes medidas do governo que enfim, depredavam o patrimônio financeiro da pessoa, e o imóvel sempre foi considerado um investimento muito seguro, e é efetivamente um investimento seguro. Agora, já há algum tempo, já estamos falando de mais de 10 anos, nós vivemos uma estabilidade econômica, num cenário onde você não está mais sujeito a grandes surpresas, a grandes perdas para o capital que você tem eventualmente investido no mercado financeiro, seja ele banco, ações, enfim. Então, como hoje isso não é mais a realidade, quer dizer, as pessoas não entendem, por exemplo, poxa, por que eu vou pegar o meu imóvel e colocar no mercado imobiliário, pegar no aluguel, por exemplo. E aí eu vou falar especificamente de garantia. Quer dizer, você tinha antes proprietários que pegavam todo o recurso que tinham, colocavam no imóvel, e o inquilino entrava dentro desse imóvel e, por alguma razão, deixava de pagar, ele ficava um ano, às vezes 1 ano e meio sem pagar, e entregava o imóvel depredado. Isso afastou muitos proprietários, efetivamente, do investimento em locação. Essa era a pergunta que eu ia te fazer. Porque hoje, puxa, eu preciso alugar um imóvel, preciso alugar. Daí alugo um imóvel, existe muita dificuldade, eu quero que você até me diz, porque tanta dificuldade hoje para se alugar um imóvel, que ainda existe, a gente acompanha os noticiários, é um problema muito sério, porque às vezes a pessoa não tem renda, precisa ainda do fiador. Eu sei que hoje existe outro tipo de garantia, que você vai estar dizendo quais são, e daí pronto, não posso alugar o imóvel. Daí alugo, depois de toda a dificuldade, entro ali, perco o emprego. E daí? O proprietário fica sem receber, eu tenho dificuldade de pagar, porque não é porque eu não quero, porque eu não tenho dinheiro para pagar, porque eu perdi o emprego. Quais são as garantias que hoje existem para o proprietário e também para a imobiliária? Então, Ed, quando você... E para o inquilino, né? Para o inquilino, claro. Quando você aluga um imóvel, você está empatando ali mais ou menos, né, no valor do aluguel, você está comprometendo aproximadamente 30% da sua renda, essa é mais ou menos a conta que faz. Então, uma pessoa que ganha hoje 5 mil, ela deve gastar com moradia no máximo R$ 1.500, que são esses 30%. E quem ganha 1.000? Quem ganha 1.000 tem que achar um imóvel de 300, né? Sempre os 30% no máximo, porque se a pessoa compromete mais de 30% da sua renda com moradia, vai faltar para a compra do mês, vai faltar para a roupa, vai faltar para a escola. Então, a boa regra da economia diz que no máximo 30% da sua renda você vai gastar com moradia. Se eventualmente, falando especificamente do seu caso, perdi o emprego, não consigo mais pagar esse imóvel. Você tinha, há pouco tempo atrás, o seguinte cenário: bom, eu não consigo pagar, mas isso não é bem um problema meu nesse momento, é mais um problema do proprietário. Os inquilinos se valiam
da morosidade da justiça para despejá-los por falta de pagamento. Então, por exemplo, a pessoa, ao invés de pegar naquele momento, tentar se readequar à sua nova realidade financeira, ou é buscar um imóvel mais barato, ou é morar com um parente, enfim, alguma outra alternativa, elas se valiam da morosidade da justiça para ficar um ano e meio dentro do imóvel sem pagar, porque esse é o tempo que se levava para despejar, e em algumas capitais ainda se leva para despejar o inquilino inadimplente do imóvel. Hoje mudou o cenário. Mudou um pouco o cenário, principalmente nos grandes centros. Não, mas eu quero que você conte para mim isso daqui a pouquinho. Não Ok. saia daí, porque o Alfredo de Castro, que é especialista em garantia de aluguel, tem muito o que nos dizer hoje. Fica ligadinho que eu volto já já. Estamos de volta aqui de frente com a notícia com Alfredo de Castro, especialista em garantia de aluguel, que é um assunto que interessa muito para você, proprietário e inquilino de imóveis. Nós estávamos falando, Alfredo, da questão de garantia de aluguel, que hoje existem várias garantias e continua tendo alguns problemas. Antigamente era pior, né? Era pior. Antigamente, para se alugar um imóvel, você só podia contar com o favor de alguém, com um fiador. E é muito constrangedor, porque quando você quer alugar um imóvel e só precisa do fiador, vai pedir para quem? Para o pai, para a mãe, para o cunhado? Não tem condição, porque você fica totalmente constrangido. Então hoje o mercado oferece outros tipos de garantia. Outros tipos de Que garantia. é importante não só para o inquilino, como para o dono do imóvel. É importante para o dono do imóvel, importante para o inquilino. O que acontecia? A lei do inquilinato que está em vigor hoje, ela é de 1991. Nessa lei já veio previsto que o proprietário poderia exigir do inquilino uma de 3 garantias possíveis. Fiança, que é o fiador tradicional, que todo mundo conhece. Caução, que alguns imaginavam que caução podia ser só 3 vezes o valor do aluguel, mas na verdade você pode caucionar um imóvel, pode caucionar título de capitalização. E o seguro fiança. Quer dizer, veio a previsão então de 2 outras formas de garantia de aluguel, que não só o fiador. Por que veio? Qual era o objetivo que viesse previsão para que tivesse mais formas de se alugar um imóvel? Justamente para evitar esse constrangimento que você muito bem citou. Quem estiver nos assistindo sabe disso, o fato de a fiança pessoal não é incômodo só para o fiador, é incômodo também para o inquilino. Ele tem que pedir favor a alguém para alugar um imóvel. Ele tem renda, ele tem o nome limpo, ele não tem problema nenhum, mas mesmo assim ele não podia até então alugar um imóvel sem o famigerado fiador. Em 91, a lei dizia que a caução, ainda diz na verdade, que a caução em dinheiro só pode ser de 3 vezes o valor do aluguel, quando em dinheiro. É muito pouco, as imobiliárias não aceitam, porque uma ação de despejo, como a gente viu aqui, pode levar muito mais tempo do que isso. O seguro fiança, já logo em 92, foi regulamentado pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, e está no mercado desde 92. Infelizmente ainda, para nós, que conhecemos esse mercado muito bem, infelizmente ainda com muito poucas seguradoras. Na verdade, às vezes 2, volta a ser uma única seguradora das 150 que tem no mercado. Isso faz, a falta de concorrência, evidentemente, lógico, que faz com que o seguro fique um pouco caro ainda. O seguro é caro para o inquilino, mas acessível. Para fazer o seguro, basta ele ter renda e o nome limpo e ele faz o seguro. Mas de que forma funciona o seguro fiança? É exatamente assim. Se ele quer alugar um imóvel, por exemplo, em Curitiba, todas as imobiliárias de Curitiba operam. Nos grandes centros, todas as imobiliárias aceitam também. Ele quer alugar um imóvel, ele escolhe o imóvel dele. Ele, então, preferindo fazer com seguro, ele vai a própria imobiliária encaminha ele para uma empresa de seguros, que vai fazer o cadastro dele e ver a capacidade de pagamento do aluguel que ele pretende. Só isso. Quer dizer, então, se ele ganhar lá, vamos supor, 3 mil, ele pretende alugar um imóvel de 1.000, está dentro daquela relação de 30% que eu falei, ele não tem problema de restrição cadastral, o seguro vai ser aprovado em 24 horas, ele está dentro do imóvel tranquilamente. Só que ele tem um custo. E qual é esse custo? Esse custo hoje está em torno aí de 15% do valor do aluguel ao mês. É alto mesmo. É um valor ainda um pouco alto. E que é decorrente, evidentemente, da falta de concorrência ainda, de não termos mais seguradoras, muito mais seguradoras operando. Pois é, porque o mercado tem muitas seguradoras, muitas companhias, e elas não estão investindo no mercado de imóvel, por quê? Pois é. Na verdade, o que as seguradoras elas não entendem ainda na verdade, no mercado de imóveis, é um mercado de inadimplência. O seguro fiança, na verdade, nada mais é do que uma garantia direta ao consumidor, que antes era um crédito direto ao consumidor, que é muito mais papel para banco, né? Banco faz fiança bancária há muito mais tempo.
Seguradora para ela é um risco ainda desconhecido, mesmo estando no mercado desde 92, então já estamos fazendo aí quase 20 anos, né? Vai fazer 19 anos agora que o seguro existe. Em termos de seguro é uma modalidade relativamente nova ainda. Quer dizer, não, como seguro de automóvel, vida, incêndio, são seguros já consagrados, desculpe, que todo mundo sabe qual é o risco. A imobiliária não conhece bem esse risco ainda. A imobiliária ainda não entende direito, as seguradoras não entendem direito ainda como funciona a inadimplência de aluguel. Tem um pouco de receio ainda. Um pouco de receio ainda. Né? Foge um pouco daquele conceito do bem material que ela está acostumada a segurar e ela conhece tão bem os riscos. Mas isso está mudando também. Já existem outras seguradoras que a gente sabe fazendo projetos para entrar nesse mercado. É um mercado que tem crescido muito, é um mercado que cresceu 5 vezes em 4 anos, quer dizer, um crescimento muito importante. Você imagina, por exemplo, que no mês passado as seguradoras arrecadaram perto de 200 milhões de reais com seguro-fiança. Ainda vindo só dos grandes centros. Seguro-fiança está nos grandes centros. O interior ainda tem aquele negócio do fio de bigode, o fiador e tal, ainda não absorveu. Vai na base da amizade. Vai. E também da divulgação da própria informação, porque à medida que o proprietário do imóvel entender que a prerrogativa da escolha, quer dizer, a opção de escolher a garantia é dele, se o proprietário disser assim, eu só quero alugar o meu imóvel com seguro-fiança, ele está perfeitamente amparado pela lei e vai alugar o imóvel dele só com seguro-fiança. Isso, aliás, já está acontecendo. Muitos proprietários de imóveis em Curitiba, por exemplo, só aceitam que o imóvel dele seja alugado com seguro. Por quê? Porque o fiador é ainda uma promessa. Ainda mais depois de uma recente mudança que a lei do inquilinato sofreu, agora em 2005, 2006, o fiador pode ser exonerado da fiança. Então o fiador pode deixar de ser fiador mesmo com o inquilino dentro do imóvel. Tá, mas daí de que forma vai fazer? Eu tenho um imóvel, aluguei, tenho um fiador, daí o fiador resolveu, não quero mais ser fiador. Existem algumas regras específicas para que ele possa se exonerar. Uma delas é que o contrato esteja já por prazo indeterminado, como a gente diz. Vamos supor que você faça um contrato de 30 meses, que são 2 anos e meio. Passado esses 2 anos e meio, antes o fiador ia até a entrega da chave. Se você ficasse 20 anos nesse imóvel, ele seria obrigatoriamente fiador pelos 20 anos. E responsável pelo problema que viria pela frente. Hoje não. Quer dizer, passado esses 30 meses, o contrato fica vigorando por prazo indeterminado, como a lei determina, e ele pode pedir a exoneração dele a qualquer momento. Ele pode pedir para que saia. Ele fica ainda responsável por 120 dias e depois ele não é mais fiador. Isso não acontece com as garantias como seguro-fiança, como calção de título de capitalização, que é uma modalidade que vem crescendo bastante também. É uma modalidade como calção. O que significa então? A pessoa pode comprar um título de capitalização que é dela, né? Vamos supor que ela vai alugar um imóvel de R$1.000 e a imobiliária peça uma garantia de 8 vezes esse valor, que seriam R$8.000. Essa pessoa tem esse dinheiro na poupança, por exemplo, ela pode converter essa poupança num título de capitalização no nome dela e dar em garantia para o proprietário. Ela não vai perder esse dinheiro e vai render nesse dinheiro, não. Ela só aplicou ali e fica os 8 mil ali por 3 anos, 4 anos. O título de capitalização, a correção é pela TR, né? Então o valor é protegido contra a inflação, vamos dizer assim. O valor vai sempre corrigido pela TR. E além disso, tem aquela questão lúdica que o brasileiro gosta bastante, que ele participa de um sorteio. Então, por exemplo, que ele pode, se ele faz um título de 10 mil, ele pode ganhar 240 mil reais, quer dizer, o valor da própria casa que ele aluga. Isso, por exemplo, é de um produto recente que entrou no mercado do Banco do Brasil, da Brasilcap, que tem esse perfil de título, esse perfil de um sorteio um pouco maior do que um outro que tem no mercado, com outras características. Os dois são muito bons, mas e as pessoas têm buscado muito essa alternativa, porque diferente do seguro, ela não precisa fazer cadastro, ela não precisa pagar. Então, quem tem o nome sujo, está lá no CEPROC, no Serasa e tudo, mas tem um dinheirinho guardado. Essa pessoa pode alugar imóvel. Pode alugar imóvel? Pode, tranquilamente. Ela compra, negocia o valor da garantia com a imobiliária, compra o título de capitalização em nome dela e dá em garantia. Ela só vai poder resgatar esse título quando entregar as chaves de volta ao proprietário sem deixar débito nenhum. E ainda pode faturar o imóvel que está morando porque tem sorteio. Ainda pode o brasileiro faturar. Adora sorteio, você falou muito bem. O brasileiro ama ganhar qualquer coisa. Eu gosto de ganhar também, lógico. Nós gostamos de ganhar alguma coisa. Mas isso é uma alternativa porque às vezes a pessoa tem um problema de justiça, que é certo que fala, eu estou com o meu nome lá no Serasa.
mas porque eu tenho algum problema que está na justiça, não é porque eu sou, tipo, eu estou devendo porque eu quero dever, Claro. tenho que esperar passar esse tempo que está na justiça, está brigando, mas Claro. eu tenho um dinheiro que eu posso aplicar para alugar o meu imóvel. Claro. Então eu acho essa alternativa muito bacana. E tem sido muito utilizada, viu? As imobiliárias têm usado bastante. Para pessoas, claro, ela vai, quando eu disse eu não preciso fazer cadastro para fazer título, a empresa de capitalização não pede cadastro. A imobiliária sempre vai fazer alguma coisa para ver, às vezes, até o valor do título que tem que pedir para aquele inquilino, né? Se ele tem uma restrição leve, talvez peça um valor pequeno. Se tem uma restrição maior, talvez peça um valor maior. Mas é perfeitamente possível se alugar imóvel com restrição, enfim, sem problema nenhum. É porque é muito complicado você ter que pedir favor. Então, hoje o mercado está oferecendo todas essas garantias pro inquilino. Agora, Alfredo, a pergunta que eu te faço. Tem imobiliária, que está aí, tem várias em Curitiba, no Paraná tem várias imobiliárias, e tem também aquele que não quer imobiliária. Às vezes até por questão de cultura, não quero pôr meu imóvel na imobiliária, você pega o jornal e fala, aluga direto com o proprietário. Só que daí ele vai lá e quer o fiador. A pessoa não tem o fiador, fica constrangida porque não quer pedir. O proprietário que quer alugar direto, ele tem condição de ter essas garantias ou não? Talvez não com tanta facilidade como as imobiliárias conseguem, né? As imobiliárias têm condições diferenciadas, tanto para seguro quanto para título, mas certamente ele consegue sim. É uma questão de negociar com o proprietário e esse proprietário de conhecer essas outras formas de garantia. Porque é cultural, né? As pessoas alugam há décadas aí só com fiador. Então o proprietário fala, não, eu quero alugar só com fiador. Ele não sabe, às vezes, aí a culpa é talvez um pouco do mercado de seguros, ele não sabe que existem outras alternativas, né? As empresas não fazem propaganda. Mas outras alternativas, inclusive alternativas melhores, que dão a ele a certeza do recebimento do seu aluguel. Pois é, porque pelo que você está me contando, na verdade eu acho que hoje é muito mais seguro você alugar com essas garantias que está no mercado do que o fiador, porque o fiador não garante mais nada. Exatamente. Na verdade, o fiador ele nunca garantiu. O fiador sempre foi uma espécie de uma promessa, porque você faz o cadastro do fiador no momento da locação, ele mostra que tem um imóvel na cidade, que todo mundo sabe as regras para ser fiador, mas assim, um mês depois, 2 meses depois, ele pode perder esse imóvel, pode, enfim, não é a certeza do recebimento das obrigações. Olha só, esse papo está muito bom, o Alfredo contando aqui para mim e para você qual que é o seu direito e o seu dever, né? Às vezes a gente acha assim, não, eu quero o fiador. Você está sabendo que hoje você não precisa do fiador e você não precisa ser fiador também. Nós vamos para um intervalinho rapidinho, eu volto já já. Nós estamos de volta aqui de frente com a notícia com o Alfredo de Castro, conversamos um pouquinho, ele volta comigo num outro programa para terminar de falar sobre seguro-fiança, todas as garantias de aluguel, ele que é um especialista, um dos grandes especialistas aqui no Brasil, sobre as garantias de aluguel, porque agora a gente já tem que terminar, o papo vai tão bem, Alfredo, que passa rapidinho. Quero agradecer a sua presença aqui no De Frente com a Notícia e quero deixar o convite, porque a gente tem muito o que falar ainda sobre esse assunto, que é muito importante para você, proprietário e inquilino também. Ok, Muito obrigada mesmo. Super boa noite para você e até domingo que vem.